Atos 13, do verso 42 ao 52. Hoje vamos trabalhar com esta porção maior aqui em Atos da Sagrada Escritura, já que nos últimos domingos nós utilizamos trechos menores para expor a pregação do apóstolo Paulo ali em Antioquia da Pisídia, esse local, essa cidade onde Paulo estava, numa ocasião, reunido com alguns judeus e tementes a Deus, e ele então pregou a palavra, anunciando àquelas pessoas acerca de Jesus Cristo, do perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo. E agora, essa manhã, nós vamos ver o que aconteceu depois da pregação. Qual foi a reação das pessoas? E eu quero que vocês tenham em mente que Paulo, quando pregou este sermão, ele pregou para judeus. Mas ele pregou acerca de Jesus Cristo, o Messias. Algo que, certamente, irmãos, até hoje é insuportável para os judeus. Os judeus, eles não aceitam a Jesus Cristo de forma nenhuma. Para os judeus, Jesus foi apenas um profeta. Foi mais um profeta. E não há nada de divino em Cristo. E ele não é o Messias, dizem os judeus, até hoje. Até o dia de hoje. Os judeus, eles não são nossos irmãos na fé. Mas os judeus carregam consigo parte da fé verdadeira, porque eles são monoteístas e eles creem no Deus do Antigo Testamento que criou os céus e a terra. Mas ainda não lhes foi dado a graça de conhecer e de entender que os profetas falaram acerca de Jesus Cristo. Alguns, sim, na sua graça, Deus abriu os olhos, como nós vamos ver aqui mesmo no livro de Atos, após a pregação, Deus tocando muitos corações de judeus e de prosélitos. Os prosélitos eram os tementes a Deus eram aquelas pessoas que eles não eram ainda membros da religião judaica, mas eles já aceitavam o Deus que os judeus pregavam, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Eles já integravam as reuniões dos judeus e participavam dos cultos na sinagoga, mas eles ainda não eram circuncidados. Nós podemos até fazer uma comparação, né? Não é a comparação mais perfeita, mas é muito parecido com aquelas pessoas que eles ainda não são membros da igreja porque não foram batizados ainda. Eles ainda precisam professar a fé diante de toda a comunidade cristã, e aí então essas pessoas são batizadas e se tornam membros da igreja. Foi mais ou menos assim. Esses homens aqui não eram judeus de nascimento. E eles, embora não fossem judeus, também não eram membros da religião judaica. Mas eles já criam no Deus que era pregado no judaísmo. E já, inclusive, participavam de algumas coisas que o judaísmo oferecia, inclusive do culto judaico, mas não ainda a circuncisão. Paulo pregou para essas pessoas, aqui no capítulo 13, praticamente todo o capítulo, a partir do verso 13, do capítulo 13, nós temos aqui a pregação de Paulo. E agora, irmãos, depois que Paulo prega esse evangelho, essa palavra de Deus, o que aconteceu? Vamos ler a partir do verso 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja
e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nós nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando a perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Algumas coisas aconteceram depois daquela pregação. Depois daquela poderosa pregação do apóstolo Paulo. Eu chamo aquela pregação de uma poderosa pregação por algumas questões que nós encontramos no capítulo 13 e também algumas questões que nós podemos avaliar a partir de todas as Escrituras. Mas essa pregação ela é poderosa primeiro porque foi proferida por um homem que foi chamado diretamente por Jesus Cristo e preparado durante 3 anos na Arábia pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que lhe ensinou o evangelho pessoalmente. Paulo diz isso. Não aprendi este evangelho dos apóstolos e de homem nenhum, mas o próprio Senhor, o apóstolo Paulo vai dizer. E durante 3 anos, engraçado que ao mesmo tempo que os apóstolos tiveram com Jesus, 3 anos, Pedro, João, os demais, os 12 apóstolos passaram 3 anos com Jesus, aprendendo de Jesus o evangelho. E Paulo, o apóstolo fora de tempo, teve também um treinamento com Jesus, ressurreto, durante 3 anos. Por isso, essa mensagem é uma poderosa mensagem, porque ela parte da boca de um homem que ouviu de Cristo as verdades. Ela também é poderosa, irmãos, porque ela é uma mensagem cristocêntrica. Paulo não foi naquela sinagoga para agradar aos judeus. Ele não levou àqueles judeus uma mensagem que os seus ouvidos gostariam de ouvir. Ele poderia ter feito isso se ele não tivesse compromisso com o evangelho. Mas a sua mensagem, ela é poderosa porque ela foi uma mensagem onde Cristo foi pregado, anunciado, bendito, a sua grandeza, a sua morte, a sua ressurreição. O poder de Cristo foi exaltado, anunciado. E Paulo ainda fez o que John Stott chamou de um apelo na mensagem, quando ele então chama as pessoas a se arrependerem e a virem a Cristo pela fé. E por fim, meus irmãos, essa mensagem também é uma mensagem que nós podemos considerar poderosa, porque ela é uma mensagem que permeia toda a Escritura. Paulo vai mostrando tudo que ele vai dizendo, ele vai comparando com as Escrituras e apresentando conforme as Escrituras. É um sermão expositivo, onde ele expõe de uma forma generalizada, todo o conselho de Deus aos judeus. Então isso é uma mensagem poderosa. É uma mensagem que está embasada na Bíblia. É uma mensagem que é levada por alguém que tem compromisso com o Evangelho e uma mensagem que é cristocêntrica. Cristo é o centro. Por isso essa é uma mensagem poderosa. E por isso ela causou efeitos
ela provocou reações nas pessoas. Vamos examinar detalhadamente a partir do verso 42, e eu quero passear com vocês nessa manhã por esses 10 versículos de maneira tranquila, sem pressa. Quando Paulo e Barnabé, verso 42, estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito destas coisas no sábado seguinte. Bom, a gente não pode dizer que essa mensagem não foi uma mensagem sem graça. Não foi. As pessoas ficaram muito curiosas. As pessoas ficaram, de fato, tocadas de alguma forma, que elas queriam ouvir mais ainda. Então, quando Paulo e Barnabé, seu companheiro de viagem missionária, estavam saindo daquela sinagoga, o texto diz, o povo correu até ele e disseram: Paulo, pregue mais sobre estas coisas. Nós precisamos ouvir mais acerca disso. Então, no sábado seguinte, que era o dia que os judeus se reuniam para adorar, os cristãos no domingo, mas os judeus no sábado ainda. Então, por isso que Paulo pregava muito no sábado, porque ele pregava para os judeus. Ele começava pregando nas sinagogas, depois é que ele se voltava para os gentios. Então, no sábado seguinte, eles são convidados a voltar àquela sinagoga e a pregar mais. Ou seja, eles são chamados a dar mais esclarecimentos acerca da mensagem sobre Jesus, que é cristocêntrica, sobre o Filho de Deus. A mensagem sobre Jesus, irmãos, ela não é uma mensagem sem graça, desde que ela seja pregada verdadeiramente das Escrituras. A mensagem sobre Cristo é uma mensagem que chama a atenção das pessoas, desde que ela seja pregada conforme as Escrituras. E o Cristo das Escrituras realmente seja anunciado, não outro. Em muitas igrejas, nós não temos a mensagem de Cristo, a mensagem cristocêntrica. Em muitas igrejas, Cristo nem mesmo é mencionado, senão de passagem. O centro das mensagens que nós temos hoje, irmãos, vocês já sabem disso, é a prosperidade, é as igrejas oferecendo riqueza para as pessoas. Venha para esta igreja e você será uma pessoa rica. Venha para esta igreja e os seus problemas todos vão acabar. Venha para esta igreja e Deus vai curar as suas doenças. Então nós não temos uma mensagem que fala da obra de Jesus Cristo, uma mensagem que é extraída das Escrituras. Nós temos mensagens de autoajuda. Nós temos mensagens psicológicas, nós temos mensagens que propõem todo tipo de auxílio que o homem possa precisar no seu cotidiano. Mas a mensagem que fala do Cristo crucificado, a mensagem que fala sobre a salvação da alma do pecador, da vida do pecador, a mensagem que fala sobre a ressurreição, sobre a vida eterna, sobre o paraíso que Deus tem prometido ao seu povo. Essa mensagem, ela não é mais anunciada nas igrejas. Infelizmente. Ontem, eu, passando por algumas coisas que eu estava vendo na internet, e encontrei 2 mensagens. Todas 2 da Igreja Universal. Que a gente nem pode chamar aquilo de igreja, irmãos. É uma falsa igreja. Assim como muitas outras dessas igrejas neopentecostais. E nessa mensagem, nessa primeira mensagem, o Edir Macedo estava pregando e discutindo, dizendo que a igreja do Valdomiro, como é o nome da igreja dele, mundial, era uma seita. Vocês sabem que há todo um espetáculo preparado ali naquelas igrejas neopentecostais. E o próprio Edir Macedo estava ali com o microfone, entrevistando um demônio que estava numa pessoa ali, e a pessoa dizendo que
estava desviando muitas pessoas e levando lá para Mundial, que era a casa dele, do demônio. E o Edir Macedo, você está levando para onde? E o demônio, o suposto demônio, dizia, para a Igreja Mundial. Eles estão brigando, né? Cristo não é pregado, mas Satanás tem voz nessas igrejas. E na outra pregação que eu rapidamente, só era pedaços, né? Não era todo. E a outra era o seguinte, era o Edir Macedo falando sobre a sua riqueza. Mostrando que as pessoas que estão na Universal são pessoas ricas, que Deus está mudando, abençoando, dando riquezas, carros, mansões. E ele diz assim, saiu na televisão que eu era o homem mais rico do Brasil. Que mentira, irmão. Eu estou tentando falar igual ele, não consigo. Graças a Deus. Mas ele disse isso, que mentira. Anunciaram que eu era o pastor mais rico do Brasil. Isso é mentira. Eu sou o mais rico do mundo. Aí deu uma gargalhada daquelas, sabe? Eu sou o pastor mais rico do mundo todo. E começou a falar, ou seja, orgulho, se ostenta, ilude as pessoas, engana, mente, rouba. E essa, irmãos, é o tipo de pregação que as pessoas ouvem quando estão nessas igrejas. Eu tive uma vez, quando eu ainda era seminarista, e fui comprar um material, lápis, caneta, algumas coisas assim, que estava precisando, e eu morava lá no seminário, e toda vez que eu ia nessa lojinha fazer as compras assim que a gente precisava constantemente, no caminho a gente passava por uma igreja universal, que ficava assim, a loja era do lado direito e a igreja ficava do lado esquerdo, quase que em frente. E eu ficava assim, muita raiva, na verdade, porque eu via a mentira daquela igreja. E quantas pessoas eram enganadas. E eu tinha vontade de ir ali naquele lugar. Aí um dia, eu fui comprar as coisas, na volta, eu disse, vou entrar aqui. Não aguentei não, era umas 3 horas da tarde. Eu vou entrar aqui. Aí eu entrei, caladinho, sentei lá na cadeira, tinha assim, talvez umas 20 pessoas, a maioria como a senhora ali, pessoas aposentadas, pessoas que já têm uma certa idade, né? Já se aposentaram, e estavam ali sentados, homens, mulheres, e havia um pastor muito experiente, né, lá, falando, todo falante, e um auxiliarzinho ali só ouvindo. E aí eu fiquei ouvindo a mensagem, e ele dizendo, olha, vocês é porque não têm fé. Tragam aí o seu aposento todo. Coloquem aqui. Deus vai multiplicar para vocês. Deus vai abrir as portas. Agora vocês não têm fé, vocês querem trazer R$100, migalhas. Eu ouvindo aquilo, rapaz, quanto mais eu ouvia, meus irmãos, mais eu ficava angustiado e com pena daquelas pessoas e com raiva daqueles homens mentirosos. E aí aquele pastor terminou de falar e ele parece que, não sei o que acontece, mas ele terminou rapidamente, assim, já saiu, entrou debaixo de uma cortina, não voltou mais. Aí o outro jovenzinho começou a dizer, recolher, né? Começou a recolher. Então, quem quiser aqui depositar, tenham fé, era um principiante, né? Aí eu pedi a palavra. Esse eu queria falar. Aí ele disse, pô, acho que ele pensava que eu ia dar dinheiro, né? Ele disse, diga, irmão, diga, fale. Eu disse, não, eu queria falar com o pastor lá que está ali. Você podia chamar ele. O que é que você quer? Não, eu queria falar com ele mesmo, diretamente com ele. Aí ele foi lá, né? Depois ele voltou. Ele perguntou o que é que o senhor quer. Eu quero falar com ele. Não, ele não vem agora não, ele não pode vir não. Como eu vi que ele não vinha, e eu disse, olha, vocês são mentirosos. Vocês não têm vergonha de estar enganando essas pessoas aqui. Um monte de velhinha, né? Eu disse, olha, eles estão roubando vocês. Deus não quer o dinheiro de vocês, não.
Deus não quer que vocês se sacrifiquem dando tudo que vocês têm para Ele e passando fome, não pagando suas contas. E não é isso que Deus quer. Então eu comecei a mostrar. E ele disse assim, então é para isso que você veio aqui? E aí ele ficou tentando atrapalhar, mas como eu já tinha dito o que eu tinha ido dizer, eu saí. Mas meus irmãos, estas igrejas e muitas outras não tem mais o como, elas nunca tiveram essas aí, mas muitas que um dia pregaram o santo evangelho, não estão mais pregando esse evangelho de Cristo. Não estão. O evangelho de Cristo é Cristo anunciado, é a sua obra redentora. E quando Cristo é anunciado, irmãos, as coisas acontecem. Quando Cristo verdadeiramente das Escrituras é pregado com fidelidade, duas coisas acontecem. Há a salvação de pessoas ali. Pessoas que estavam perdidas nas trevas. Elas têm a luz do Evangelho brilhando na sua vida. Elas olham para Cristo, elas desejam a esse Jesus Cristo. Buscam esse Senhor maravilhoso. Crentes que estão desviados, eles são chamados de volta à fé e voltam para os braços de Cristo, porque o Espírito Santo está operando. Essa é a primeira reação. A segunda reação é endurecimento de coração, porque o evangelho genuíno, ele também endurece o coração dos pecadores rebeldes. Quanto mais a palavra é pregada, mais aqueles corações vão sendo cimentados com pedra, com rochas, para que não olhem para Cristo. São as duas reações. A uns o evangelho vai abrir os olhos, a outro o evangelho vai endurecer ainda mais. O Isaías, o profeta, diz que a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela fará tudo para o qual Deus a designou. Ela não volta vazia, nunca. Ou ela salva, ou ela endurece ainda mais. Ainda mais. Aqui, quando Paulo pregou, nós temos no verso 42, dizendo que as pessoas correram e disseram, olha, queremos mais. Queremos ouvir mais essa mensagem. Queremos mais detalhes, queremos entender melhor isso. Por favor, voltem sábado que vem. O verso 43 diz assim, despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Veja, aquelas pessoas que, de fato, buscavam o Deus Todo-Poderoso, convertidas. O texto diz pessoas piedosas, ou seja, homens e mulheres que realmente eram compromissados. Pessoas convertidas, correram até Paulo e Barnabé, acompanharam, eles foram embora e esses homens e mulheres correram até ele, um grupo de pessoas correu até Paulo e Barnabé. Estes, Paulo e Barnabé, conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Sabe, irmãos? Às vezes, os pastores ou os missionários, quando estão por aí, ou mesmo nós aqui, vocês que estão todos os dias e que falam para os seus amigos acerca de Cristo, que falam acerca de Cristo e que pregam, evangelizam as pessoas, quando vocês terminam o trabalho de vocês, seja no púlpito, seja na casa de alguém, seja um missionário lá, em outro lugar, você acabou de pregar, você vai embora, as pessoas vão atrás. Já aconteceu com vocês? Elas querem ouvir mais, elas querem mais explicações. Comigo acontece muito. Acabo de pregar, às vezes numa conferência especialmente, e as pessoas então, pastor, sobre isso aqui, pastor, aquela hora que você falou assim, assim, elas querem mais detalhes, elas estão sendo alimentadas com a palavra de Deus, foram tocadas, o Espírito Santo está lhe dando fome, sede de justiça, aquelas pessoas. Isso acontece com vocês também. Vocês querem ir embora, às vezes, e a pessoa fica, mas irmã, isso aqui. E elas começam a aumentar o assunto.
É isso que aconteceu. Paulo foi embora, as pessoas correram atrás dele. Paulo, Barnabé. E Paulo os recomendou, olha, continuem na graça de Deus. Não nas obras, na graça. O evangelho é graça, não é obras. Continuem firmes na graça. Que coisa mais interessante, irmãos. Aí então chega o sábado seguinte. Chega o dia de Paulo voltar para pregar a palavra de Deus. O que aconteceu naquele sábado, naquela outra pregação? Vamos pensar primeiro o que as pessoas que ouviram a primeira pregação fizeram. O que vocês acham que as pessoas fizeram? Os primeiros ouvintes, os que ouviram a mensagem no primeiro sábado, eles anunciaram. A mensagem foi tão poderosa, tocou-lhe tanto a alma, que as pessoas começaram a falar, olha, sábado, Paulo e Barnabé estiveram aqui. Paulo pregou a palavra, as escrituras. Não pense que Paulo pregou o Novo Testamento, ele pregou o Velho Testamento. Aquilo que os judeus liam todos os sábados, as escrituras, ou a lei de Moisés, ou os profetas. Paulo pregou num destes textos. Explicou estas passagens e outras do Antigo Testamento. E esses judeus ficaram maravilhados, e durante a semana eles espalharam essa notícia. Ele vai voltar sábado que vem, vai continuar pregando, nos explicando mais acerca das coisas que ele falou. Venham ouvir. E eles saíram para chamar pessoas para ouvir. Olha aqui o verso 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade. Claro que Lucas aqui usa uma hipérbole, irmãos. Lucas está dizendo que uma quantidade muito grande de pessoas foi para a sinagoga judaica, ouvir a pregação. Então, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Que coisa, irmãos. Veja que a mensagem, ela foi tão penetrante, ela foi tão poderosa, tão tocante, que nós vimos aqui que aqueles irmãos quase não deixam Paulo e Barnabé ir embora. Primeiro eles são convidados a voltar no sábado seguinte. Depois alguns convertidos correm até ele. E Paulo dá-lhes ali orientações. Mas eles não querem deixar Paulo sair. E durante a semana nós temos aqui o trabalho deles. Porque toda a cidade foi para lá. Alguém saiu falando. Alguém saiu dizendo que maravilhas foram faladas naquela sinagoga no sábado. E que os mesmos homens, servos de Deus, iam estar de novo neste sábado na sinagoga. Por isso, afluiu grande multidão. Muitas pessoas para ouvir a pregação. O verso 45 mostra a inveja. Quando os judeus viram a multidão, eles não estavam acostumados a ver as pessoas sedentas pelo evangelho, pela pregação. Quando eles pregavam, eles falavam muito das suas leis, das tradições dos anciãos, e não nas escrituras. Embora lessem, claro, as escrituras sempre. Mas não era a essência da pregação. Faltava-lhes unção do alto do Espírito Santo. E aí aqueles judeus, ao ver tanta gente, como eles nunca tinham visto, diz o texto, quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e até blasfemaram, diz o texto. Eles blasfemaram porque eles negavam as escrituras, irmãos. Veja, blasfemavam contradizendo o que Paulo dizia. Ou seja, Paulo expunha as escrituras, ele dizia conforme as escrituras, Paulo explicava os caminhos de Deus conforme as escrituras. Paulo apontava para Jesus Cristo conforme as escrituras, sempre baseado nas escrituras. E eles blasfemavam porque eles negavam as escrituras nesses pontos. Ou seja, eles negavam o ensino. Eles diziam que Paulo estava mentindo, ou que a interpretação de Paulo era errada.
quando Paulo falava pela boca de Deus. Irmãos, aqui é um detalhe importante. Jesus diz: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Alguns naquele dia vão chegar até Jesus e dizer: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Nós fizemos milagres. E Jesus vai dizer, abertamente, diz o Evangelho: nunca eu vos conheci. A palavra grega conhecer, ela vem da palavra gnosko, mas ela não traz a ideia de conhecimento no sentido de dizer assim: eu conheço a irmã Jesus, eu conheço o Fábio. Não é isso. Ali a ideia de conhecer é ter intimidade. É conhecer alguém como o marido conhece a esposa. Jesus, por ser Deus, conhece de modo geral e bem detalhado também todo mundo. Mas ele diz para aqueles: eu não vos conheço. Como pode? É porque ali Jesus está dizendo, Cristo está dizendo, que não tem relacionamento, nunca teve relacionamento íntimo com aquelas pessoas. Relacionamento íntimo. O relacionamento de um marido com a esposa, o relacionamento sexual, na Bíblia ele é chamado de conhecimento. E José não conheceu sua esposa Maria, não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz um filho. Esse conhecer é a relação sexual. Ele não a conheceu. O conhecer ali de Jesus é um conhecimento ainda mais íntimo do que a relação sexual. É um conhecimento de comunhão. Jesus está dizendo: não vos conheço, ou nunca tive comunhão com vocês. Fizemos em teu nome, curamos em teu nome, milagres em teu nome, demônios expulsos em teu nome. Jesus dirá para eles: nunca os conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno. O que eu quero dizer? Eu quero dizer aos irmãos que não adianta só você estar com alguém que vai pegar a Bíblia e vai ler para você. A Bíblia precisa ser corretamente ensinada. Porque se ela for ensinada de modo errado para as pessoas vão ser encaminhadas ao erro. A Igreja Católica usa uma Bíblia também. Mas eles ensinam de forma errada o Evangelho. Eles não são fiéis testemunhas de Jesus. Eles negam o Senhor Jesus na verdade. Em muitos aspectos das Escrituras Sagradas, o catolicismo nega a verdade. Quando ele deixa de dar a glória só a Deus e reparte a glória de Deus aos seus santos, por exemplo. Quando ele reconhece que Maria é digna de receber as orações das pessoas. Quando eles ofendem a santidade de Deus através de imagens de escultura, de suas procissões, de todo tipo de coisa equivocada, irmãos. Eu poderia listar aqui muita coisa, mas eu não vou fazer isso. Então eles ensinam de modo errado as Escrituras. Assim também são muitas igrejas protestantes, tanto as que se desviaram do caminho da verdade, como aquelas pseudo-evangélicas, que não são evangélicas, mas que se dizem evangélicas. Poderíamos citar aqui o Testemunho de Jeová, que além de ter uma Bíblia falsa, eles ainda ensinam de modo errado as Escrituras. Podemos citar aqui, por exemplo, Mormons, que além de ter outros livros de igualdade com as Escrituras, a interpretam de forma totalmente diabólica e errada.
Por isso, irmãos, a interpretação é fundamental. Quando Paulo pregou aqui as Escrituras e expôs as Escrituras para aqueles judeus, os líderes da religião judaica atrapalhavam a exposição do apóstolo Paulo, dizendo que as coisas que Paulo pregava eram erradas. Eles interpretavam de forma diferente. Não era desse jeito, eles diziam. Paulo está errado em dizer isso. E sabe o que acontece? O autor sagrado, Lucas, escreve e diz que eles blasfemavam quando diziam isso. Negar a verdade do evangelho, trocar o evangelho pela mentira, interpretando de forma errada a verdade, é blasfêmia, está escrito. Eles blasfemavam, contradizendo o que Paulo dizia, negando Cristo, negando o Messias. Obviamente, a blasfêmia se encontra nesse pecado que não tem perdão, que era o pecado da ofensa contra Deus, contra Cristo, contra o Espírito Santo. E eles blasfemavam, conforme está escrito. A Bíblia dos Testemunhos de Jeová, ela, para começar, é uma tradução que eles inventaram. Você não vai encontrar na Bíblia dos Testemunhos de Jeová nenhum texto onde Jesus vai ser adorado. Quando Jesus recebeu a visita dos magos do Oriente, quando Jesus nasceu, o texto diz claramente que aqueles magos adoraram a Jesus. Mas na Bíblia deles não. Honraram, prestaram homenagem. Para ele, Jesus é um Deus menor. Não é o Deus Todo-Poderoso. Eles são politeístas, porque acreditam num Deus grande e num pequeno. E tem muitos outros pontos, irmão Jesus, que eles erram nas suas escrituras falsas. Muitos outros pontos. Bem, mas vamos lá. Vamos seguir nessa exposição de Atos aqui. Eu quero mostrar para vocês que até o diabo usa a Bíblia. Viu? Até Satanás usa as Escrituras. Mas quando ele usa de modo equivocado, quando ele interpreta de modo equivocado, ele erra e conduz ao erro. Vamos lá. Primeiro vamos falar de uma mensagem de Deus que o diabo usou de maneira errada. Que ele fez com que os homens se equivocassem antes da revelação ser escrita. Mas quando a revelação foi dada a Adão, Deus disse: não coma do fruto desta árvore. O diabo vem e disse: foi assim que Deus disse? Não coma. Vocês podem comer. Deus está mentindo para vocês. Ele está distorcendo a palavra. Ele sabe que no dia que vocês comerem, os seus olhos se abrirão. Que era verdade, em certo sentido. E vocês serão como ele, o que era mentira. Então ele distorce, ele mente, ele engana. Quando Jesus está no deserto, nos seus 40 dias de jejum, Satanás diz: se tu és o Filho de Deus, está escrito. E estava. Deuteronômio. Diz para essas pedras se transformarem em pães. Ele se aproveita da fragilidade. Jesus estava em jejum, estava com fome, porque ele era homem, com necessidade. E o diabo então diz: se tu és o Filho de Deus, está escrito na Bíblia. Diz para essas pedras se transformarem em pães. Ele perverte a palavra de Deus. Depois ele diz: se tu és o Filho de Deus, está escrito, lança-te daqui para baixo, que os anjos irão te segurar pelas mãos. E estava escrito isso no Salmo. Se tu és o Filho de Deus, está escrito, ele diz pela terceira vez. Irmãos, todas as vezes que o diabo usou a Bíblia, e eu estou dizendo que o diabo usou a Bíblia de forma errada, equivocada, Jesus usou a mesma Bíblia de forma certa. Ele disse: também está escrito. E então o Senhor Jesus
pregava e ensinava as Escrituras de forma correta, autêntica. E ele respondeu ao inimigo de nossas almas, Satanás, com a própria Escritura, mas colocando de forma correta. Quando os mestres da lei, judeus e fariseus, ensinavam as pessoas, os judeus aqui, ensinavam as pessoas sobre a Escritura, na verdade eles ensinavam as pessoas de forma equivocada, porque eles queriam que as pessoas seguissem muito mais a tradição dos anciãos do que a própria Escritura. E Jesus diz: vocês invalidam a minha palavra com as vossas leis. Veja, eles invalidavam as Escrituras, as próprias Escrituras, com as leis e tradições que eles tinham. Por isso, meus irmãos, interpretar as Escrituras de forma equivocada é danoso, perigoso e pode ser fatal. Vocês sabem os perigos que essas igrejas aí, com essas mensagens falsas. Lá na igreja que eu pastoreei antes, em Campo Maior, eu falava explicitamente para as minhas ovelhas: não assistam esses programas de televisão. Vocês não precisam do erro, isso é mentira. Se vocês querem ouvir a palavra de Deus, venham à igreja. Se vocês querem ouvir a palavra de Deus, leiam a Bíblia em suas casas. Mas não dá ouvidos ao erro, à mentira, irmãos. Quase, eu não estou dizendo aqui todos, porque há coisa boa, mas quase 100% desses programas que estão nas TV são programas que não estão afinados com a Sagrada Escritura e levam as pessoas ao erro. E isso é perigoso. Quando nós falamos aqui contra estas igrejas que propagam a mentira, até mesmo igrejas tradicionais, que não estão mais firmes no Evangelho de Jesus, nós falamos isso com seriedade, para que os irmãos saibam diferenciar a verdade do erro. Os judeus, quando Paulo estava lá pregando, lá na sinagoga, na segunda vez, por causa da inveja de ver tantas pessoas ali, eles começaram a contradizer o ensino correto, verdadeiro da palavra de Deus e blasfemaram ao fazer isso. Versículo 45 vai dizer isso. Verso 46, então Paulo e Barnabé, eles responderam corajosamente. Ele disse: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora, nós nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Veja, a porta da salvação está sendo fechada para aqueles homens que rejeitam o Evangelho. Uma vez que vocês rejeitam a palavra, nós agora, nossa palavra agora vai para os gentios, não mais para vocês. Aqueles homens, irmãos, eles estão sendo ali privados da pregação, privados do Evangelho. Rejeitam a palavra, Deus tira a palavra deles. Sabe, eu tenho mais um detalhe bem rápido para falar para vocês aqui. O que Deus está fazendo aqui, pela boca de Paulo, é tirando o evangelho genuíno destas pessoas e deixando com estas pessoas a mentira e o erro, a falsa mensagem. Não rejeite as Escrituras, não rejeite a mensagem verdadeira do Evangelho, por mais ofensiva, por mais dura que ela seja, ela é a palavra de Deus. Não a rejeite. Porque se você a rejeitar, pode ser que Deus a tire de você para sempre. E você não tenha mais a oportunidade de ouvir a palavra de Deus autêntica. Deus permitirá
que você ouça apenas a mentira e dê ouvidos à mentira e seja guiado pela mentira. É grave, irmãos. Rejeitar as Escrituras é grave. Rejeitar as Escrituras pode ser fatal. Paulo diz: haverá tempo em que os homens rejeitarão a sã doutrina e darão ouvidos à mentira. É isso aqui. Deus vai tirar a verdade. E quando a verdade for anunciada, eles não vão ouvir. Quando toda a Escritura, na sua pureza, na sua beleza, em toda a sua verdade, for anunciada, eles não vão dar ouvidos nunca. Eles terão comichão nos ouvidos, grandes bolas de algodão nos seus ouvidos, para não escutar a palavra de Deus. Deus é misericordioso e muitas vezes Ele espera, Ele aguarda, mas há um ponto em que Ele diz: agora basta. Estão rejeitando a verdade, pois ficarão com o erro e com a mentira. Para finalizar, quando Paulo diz que agora era chegado o momento de se voltar para os gentios, de pregar a palavra de Deus não mais para os judeus, mas agora para as pessoas de todo o mundo, todas as nacionalidades, todas as etnias. Paulo diz: Deus vai levar a salvação até os confins da terra. Verso 48. Que esse verso, irmãos, é um dos grandes versículos das Escrituras. O verso 48 diz: ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendisseram a palavra do Senhor. Os outros blasfemaram. Os judeus blasfemaram, contradiziam o que Paulo dizia. Os gentios, quando ouviram isso, se alegraram. O texto diz: eles bendisseram a palavra de Deus. Bendita a palavra do nosso Deus, que agora falará conosco. E o texto diz: e creram todos os que haviam sido destinados ou designados para a vida eterna. Que reação diferente. Quando as pessoas, elas passam a ouvir a palavra de Deus e se alegram com a verdade, estão prontas para ouvir todo o conselho de Deus. Eu lembro, irmãos, que uma certa vez eu estava numa igreja, me lembro agora qual era a igreja, mas eu me lembro bem do acontecido. Eu fui pregar numa conferência, 3 dias de conferência, e aí quando saímos, acho que o primeiro ou o segundo dia da igreja, aí uns irmãos chegaram para mim, eu nunca esqueci disso, né? Acho que foi na igreja cristã evangélica, se não estou enganado, foi lá. Os irmãos chegaram para mim e disseram: eita, pastor, que hoje você usou só um cajado para bater. Foi uma pregação de exortação. Os irmãos disseram: eita, pastor, que hoje foi taca. Irmãos, todo o conselho de Deus é maravilhoso. Até a taca, a exortação, ela é bem-vinda quando as pessoas estão querendo ouvir a palavra de Deus. Quando você está com o coração desejoso de ouvir, você ouve as exortações, você ouve Deus dizer que você é pecador, e você diz: é verdade, Senhor. É verdade, eu sou pecador. Eu sou mesmo miserável, Senhor. Tem misericórdia de mim. Até essa pregação, irmãos, ela é edificante. As pessoas não saem com raiva do pastor, ou com raiva da Bíblia, principalmente, porque a Bíblia diz isso. Elas saem edificadas. Elas saem alegres em ter ouvido tanta palavra dura e exortativa. Não vão ficar com raiva. Não vão ficar... não vão mais voltar à igreja? Vão.
Elas vão querer mais, elas precisam do alimento. A palavra dura, mas a palavra toca-lhes a alma, fala com elas, lhe convence de que tudo que está sendo dito é verdade. Essa palavra, irmãos, é muito poderosa. Quando Deus mandou Jonas ir até Nínive, a palavra que Deus deu a Jonas era uma palavra duríssima. Vocês serão condenados em 40 dias. Deus vai destruir vocês, ninivitas. E essa palavra levou todos ao arrependimento. Essa palavra levou todos à salvação ali. O rei se arrependeu. O rei rasgou suas vestes, que era o sinal no Antigo Oriente de um arrependimento profundo e verdadeiro. Todos ali se arrependeram. O rei decretou jejum, um decreto real. Até os animais. Que poder! Então, não importa como a palavra é pregada, seja uma palavra que vai trazer mais alegria ao nosso coração, porque vai falar das promessas maravilhosas de Cristo para nós, a salvação, a eternidade, a graça bendita de Deus em nossas vidas, ou uma exortação dura, ou uma palavra de altamente exortativa, onde você é confrontado. Isso não importa, irmãos. A palavra, ela vai fazer a sua obra poderosamente. Toda a palavra é a palavra de Deus e é bendita quando estamos dispostos a ouvi-la. Estes gentios se alegraram demais. Enquanto os judeus ouviram a mesma palavra e tiveram foi raiva, tiveram inveja, contradisseram tudo que Paulo dizia. Os gentios, diz o verso 48, se alegraram. Os gentios alegraram-se ouvindo isso e bendisseram. Veja, eles disseram, bendita é a palavra de Deus. Eles animaram-se muito com aquelas palavras, irmão. Eles creram, diz o texto. E sabe, esse texto eu acho tão maravilhoso porque ele mostra mais uma vez que a salvação está nas mãos do Senhor. Quem creu? Irmão William, no verso 48. Quem creu? Quais gentios creram nessa mensagem? Aqueles que já haviam sido destinados para a vida eterna. Ora, eles haviam sido destinados antes da fundação do mundo, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 1. Creram todos, não faltou um, daqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Daqueles gentios que estavam ali. Creram, se alegraram, bendisseram a palavra do Senhor. Verso 49, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Ainda que os judeus fossem a grande religião, a maioria, ainda que os judeus fossem, a religião majoritária ali entre eles, não conseguiram deter a palavra de Deus. A palavra se espalhava por toda a região. Os judeus excitaram mulheres ricas, mulheres judias ricas, poderosas, para se levantar contra os apóstolos do Senhor, Paulo, no caso. Isso levou a uma perseguição. Paulo foi perseguido ali, depois dessas duas pregações da palavra de Deus. Houve perseguição, houve confronto. Eles foram expulsos da cidade. Eu estou quase terminando. Mas eu quero falar ainda sobre isso aqui. A pregação, meus irmãos, ela pode trazer a essas consequências aqui. Você já teve alguma amizade desfeita por causa do evangelho? Já. Eu também. E acredito que a maioria dos crentes verdadeiros já tiveram. Isso acontece de muitas maneiras. Nossos amigos deixam de andar com a gente. Quando eles percebem que o negócio é sério,
Isso aí, rapaz, aí não dá. Não dá mais para a gente ficar com esse cara, com essa mulher, porque ela está agora noutra estrada. Não comunga mais das mesmas ideias. Então eles deixam de andar com a gente. Eles nos excluem, né, dos círculos de amizade, desse tipo de coisa. Isso acontece comigo até hoje. Um colega meu de infância, nascemos juntos, praticamente. E a gente muito amigo, até hoje somos amigos, né? Mas não é mais a mesma coisa. E ele dizendo, rapaz, ele ia muito comigo para a casa do meu avô. Ele disse, rapaz, quando é que nós vamos lá na casa do teu avô, comer um carneiro? Ele disse, vamos marcar para a gente ir, qualquer hora dessa. Aí eu disse, rapaz, e o terreno lá de vocês, rapaz? Pois é, rapaz, nós fizemos lá, vem quando a gente faz uma festa lá, mata um carneiro também e tal. Aí eu disse assim, eu tenho muita amizade com ele, né, nesse sentido. Ele disse assim, rapaz, tu nunca me convidou para ir comer um carneiro lá. Nunca me chamou. Deixa de andar em nossa casa. Ou seja, é outra coisa. Isso aí é o mais brando, né? Existem aqueles que se tornam nossos inimigos, que labutam contra nós, contra os crentes. E existem aqueles irmãos que realmente vão tentar nos destruir, nos perseguir, acabar conosco. Esses não são nem conhecidos nossos, muitas vezes. Sabe o que aconteceu aqui depois dessas 2 pregações? Eu estou falando aqui de 2 pregações. Sabe o que aconteceu? Paulo foi expulso da cidade. Expulso da cidade. Mas a palavra de Deus, diz o texto, crescia. Foi plantada. Se espalhava por toda parte. E o texto termina, irmãos, dizendo, verso 52, depois que Paulo sacudiu no muro da cidade, do lado de fora da cidade, Paulo pega as sandálias, Barnabé as sandálias, eles sacodem para tirar até a poeira do chão que eles caminharam dentro da cidade, um sinal de repúdio, rejeição. E aí no verso 52 o texto termina dizendo, os discípulos continuavam, mesmo assim, a obra é de Deus, o pastor das almas é Deus, Cristo não é Paulo, Paulo é o mensageiro, Paulo foi embora, expulso, aqueles irmãos poderiam ter, nosso herói foi embora. Não, o texto diz, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Não desanimaram. Continuaram firmes, continuavam alegres pela salvação, pela convicção que agora eles tinham em Cristo. Cheios de alegria, cheios do Espírito Santo, animados em servir a Jesus Cristo nas suas vidas, andar adiante levando esse evangelho. Esse é o efeito, como eu disse para os irmãos, foi isso que aconteceu depois daquelas 2 pregações, com os crentes e com os descrentes. E essas mesmas coisas aqui, irmãos, continuam a acontecer. Toda vez que nós pregamos, que vocês pregam, estas coisas acontecem, vocês podem ter certeza. Não é só o pastor pregando, mas é vocês, quando vocês pregam, anunciam o evangelho, vocês firmados na rocha, e anunciam com fidelidade, essas coisas acontecem. Pessoas vão se aproximar de vocês, mas outras vão se afastar. Contudo, irmãos, Deus continua operando. Amém. Que Deus nos abençoe.